Muito bem, voltamos com o terceiro e último bloco do Super Notícias desta quinta-feira. Como todos vocês já sabem, o terceiro bloco é destinado ao esporte. E hoje vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que se você mora em Governador Valadares já deve ter ouvido falar. Claro que eu vou falar do pickleball, esse esporte que tem ganhado cada vez mais abrangência aqui na nossa cidade. E hoje a pauta é diferente, porque eu vou falar de um atleta e treinador do pickleball. Falo de Bernardo Andrade. Bernardo, primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar falando do nosso esporte, né? Que é um esporte novo e que cada dia tem crescido em Governador Valadares. Bernardo, antes da gente poder entrar na seara de como você conseguiu se tornar um atleta e principalmente um treinador, o porquê que o pickleball ganhou esse espaço, essa importância com tão pouco tempo aqui em Governador Valadares? Sim, eu sou, primeiro de tudo, né, eu sou um jogador proveniente do tênis. Minha infância, desde os meus 5 anos, eu sou praticante de tênis. Sim. Sou professor também, sou profissional da área do tênis também. Né? Então, assim, o que nós vimos muito no pickleball em Governador Valadares? Ele tem muito uma vertente do tênis. Ele tem uma facilidade maior da iniciação do jogador, né? Então, assim, dele poder começar. Então, a princípio, ele é um esporte mais fácil para se começar. Sim. E você, assim, pelo desgaste ser menor, a quadra ser menor, você ter um espaço menor para se correr, para se percorrer, então, assim, as pessoas acham mais facilidade de ter a iniciação nesse esporte. E até isso, então, vai ao encontro pelo fato de que aqui em Valadares nós temos vários jogadores de tênis e por isso que você acha que pode ser um fator facilitador para que várias pessoas possam entrar e entraram de vez no pickleball? Com certeza, porque o tênis, como ele já é um esporte mais sólido, que já existe há mais tempo, né? Então, assim, ele já tem uma vertente muito grande em Valadares. Nós tivemos ótimos jogadores em Valadares e o esporte do tênis em Valadares ele é muito grande. Então, isso você consegue trazer muitos jogadores para um outro esporte que é uma vertente. Ainda mais quando a pessoa começa a ficar mais velha. Então, assim, a quadra ele já ajuda muito nesse fator. Sim. Então, assim, é uma boa vertente do esporte para poder você migrar. Como você mesmo disse aí, a questão dos jogadores. Eu queria saber de você, como você fez questão de ressaltar no início da sua explanação, de que você saiu do tênis e se inseriu no pickleball. Como deu essa passagem, se você sentiu alguma dificuldade no início do processo e como você conseguiu se tornar um atleta de fato de pickleball? Sim, olha, a princípio são dois esportes diferentes. Apesar de você ter uma vertente, você ter muitas coisas que você consegue trazer de um esporte para o outro, né? Questão de noção de quadra, visão de bola, posicionamento, isso tudo você consegue trazer do tênis para o pickleball, mas são dois esportes diferentes. Então, assim, você tem essa facilidade de adaptação de um esporte para o outro, né? Claro. Mas você tem que mudar totalmente o meu estilo de jogar para poder me adaptar ao tênis. Então, assim, quem consegue fazer essa adaptação mais fácil, ele tem uma facilidade para entrar no esporte, né? Então, assim, teoricamente, eu como já vim de um alto nível do tênis, você já consegue entrar num alto nível do pickleball também. Então, para se tornar um atleta profissional de pickleball, quais são os caminhos a serem percorridos para você se autoproclamar como um atleta? Primeiro, eu acho que o foco é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter, porque para você se profissionalizar em qualquer área, se você não estiver focado, não estiver empenhado naquilo, claro, você não vai conseguir chegar lá, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas mais importantes é o foco. É você querer, você desfocar das outras coisas que vão te tirar do processo de profissionalizar no esporte, né? Então, assim, você ter um foco bacana, você ter uma persistência, você treinar, você trabalhar cada dia mais, tanto físico quanto mental, porque eu acho que o mais importante de todos os esportes é a parte mental, que é o que carrega o jogador tanto na hora que ele está ganhando, quanto na hora que ele está perdendo, que é o mais importante. Você buscar um jogo é o mais difícil, então sua cabeça te leva para lá. Então, assim, eu acho que o mais importante são esses fatores, que a pessoa ter foco, ter consciência e ter vontade de querer ir para cima e virar um jogador do esporte profissionalmente. Em termos técnicos, para a pessoa se tornar um jogador profissional, um atleta profissional do pickleball, tem alguma competição onde ele precisa ter um bom desempenho, ser avaliado por alguém? Eu queria entender como é que faz para poder, na questão da tecnicidade mesmo, como ele faz para poder se tornar um atleta. Então, a princípio, aulas, né? Que é o mais importante. Eu acho que hoje você tem que ter um técnico, ter um coach,
uma pessoa que vai te levar para o caminho certo, que ele já tem uma experiência também para te levar nesse caminho. Valadares, hoje em dia, nós estamos com uma grande quantidade de torneios, isso é muito bom. Quanto mais torneios você joga, melhor você vai testando o seu desempenho, que eu acho que isso é um grande começo, e almejar Estados Unidos, porque Estados Unidos é onde hoje a maior potência do pickleball acontece. É o país-mãe do pickleball? É o país-mãe do pickleball. Ele foi criado ali por volta de 64, próximo de Seattle, numa cidadezinha, e aí... Então, assim, hoje, Estados Unidos é o país que onde mais desenvolve, mais cresce o esporte a cada dia. E até para a gente poder pegar um gancho nessa última fala sua sobre a questão dos Estados Unidos ser o país-mãe. Por que o pickleball demorou tanto a ser inserido aqui no cenário no Brasil? É claro que a gente pode utilizar como um cenário onde nós vivemos, né, que é Governador Valadares, que tem uma incidência muito grande do pickleball. E eu queria saber de você por que ele veio tão tarde. Não sei se em alguma outra cidade, em algum outro estado, o pickleball já havia sido inserido na cultura daquela população antes de estar aqui presente em Governador Valadares, mas eu queria saber por que ele demorou tanto a ser inserido aqui na cultura brasileira. Olha, a princípio, infelizmente, o Brasil é o país do futebol. Sim. Então, assim, a cultura do futebol ela é muito forte. Então, qualquer outro esporte que tenta se inserir no país, ele tem um caminho muito grande para percorrer e, às vezes, muito difícil. Claro. E também, como ele é uma vertente do tênis, infelizmente, a cultura do tênis ela é muito fechada. Ela, assim, o jogador de tênis, ele dificilmente vai sair dali para um outro esporte. Claro. Então, assim, isso limitou muito o crescimento do pickleball. Apesar dele já estar há uns anos no Brasil, mas não é tanto tempo assim, não. Ele demorou mesmo a chegar e a fazer parte do país. Pelo que eu já ouvi falar, no interior de São Paulo já tinha um começo do pickleball, só que é coisa de poucos anos atrás. Não é uma coisa a muito longo prazo, apesar de ser desde 64, ele já existia nos Estados Unidos. Mas ele também, eu senti que até mesmo nos Estados Unidos, ele demorou um tempo a pegar. Ele não engrenou no começo, não. Ele foi um esporte que veio angariando seu espaço, com calma, trazendo uns atletas do tênis, uns atletas do badminton, alguns atletas do tênis de mesa, né, que é o famoso ping-pong. Então, assim, ele é um esporte que ele vai crescendo aos poucos, ele vai devagar e com o tempo as pessoas dos outros esportes criam a vontade de partir para ele, entendeu? Creio que seja isso a maior dificuldade hoje do pickleball. Eu tenho reparado que o pickleball, acima de tudo, além de ter essa abrangência e que ganhou essa forma, essa abrangência muito rápida aqui em Governador Valadares, é um esporte muito inclusivo e eu vejo várias e várias vezes nas redes sociais, várias pessoas até mais velhas que praticam o pickleball, umas até são consideradas atletas. O pickleball também tem essa questão de ser um esporte muito inclusivo e abrange qualquer tipo de pessoa, independentemente da forma física ou da idade. Sim, o pickleball ele tem muito essa facilidade, mas pelo aquilo que eu te falei. Como a quadra é pequena, é um espaço menor, você exige um deslocamento menor do seu corpo, né? Então assim você consegue trazer pessoas de maior idade para jogar, crianças, né? Até pela quadra ser pequena, eles têm mais mobilidade, mais facilidade. Então assim, e as pessoas mais velhas, mesmo uma pessoa com problema no joelho, uma pessoa com qualquer outro problema físico, pela facilidade do esporte, ele consegue desenvolver um pouco melhor. Então, assim, o que me chamou muita atenção no pickleball é isso, que é um esporte que ele abrange, ele agrega muitas pessoas para ele, mesmo com um condicionamento físico um pouco menor. Toda a história tem um início, meio e fim, para a gente poder voltar lá no início. Quem é o grande pai, podemos colocar assim, ou mãe do pickleball, no sentido de pessoa física, no sentido de pessoa física mesmo? Quem foi o senhor, a senhora, o homem ou a mulher que trouxe o pickleball e conseguiu inserir isso rapidamente aqui em Governador Valadares? A princípio, a maior pessoa que a gente tem como referência, né, é a Janette Davidson, que é uma americana, que ela, no ano de 65, ela estudou intercâmbio no Brasil, aqui em Valadares especificamente, e ela é muito conhecida do Toninho Coelho, que é o grande incentivador do pickleball hoje em Valadares. E a Janette, junto com o Toninho, quando ela veio agora, depois de muitos anos ao Brasil novamente, ela trouxe essa ideia para ele e mostrou para ele o esporte. E ele achou muito interessante, gostou, tinha um espaço, fez uma quadra, e aí eles foram investindo e divulgando cada dia mais, trazendo os amigos, os conhecidos,
para que eles pudessem aprender um pouco do esporte. E aí tomou essa proporção, graças a Deus, está crescendo muito no pickleball em Governador Valadares. Hoje em dia no clube nós temos praticamente por volta de 200, 300 atletas, 300 jogadores lá, com uma frequência muito grande no clube. Então assim, esses dois hoje são os maiores incentivadores do esporte em Governador Valadares, tanto aqui em Minas, e creio que até no Brasil é um dos maiores incentivadores do esporte. Muito interessante, né? E feliz em saber que uma personalidade aqui de Governador Valadares, uma referência histórica em vários assuntos, né? Que é o senhor Toninho Coelho, também é referendado e conhecido aos 4 cantos deste país, praticamente continental, né? Com certeza. Que é o Brasil. Bernardo, queria te agradecer por ter aceitado o convite e deixe o recado para uma pessoa que viu a entrevista, seja pela Super TV, canal 20 da TV a cabo ou até mesmo no YouTube, se interessou e quer te procurar, já que você também é treinador, para poder fazer alguma aula, onde ela vai, qual é o espaço aqui em Governador Valadares que ela pode procurar para poder se inserir de vez no pickleball. Sim, eu que tenho que agradecer, Gustavo, pelo convite. Acho que assim é muito válido a gente, todas as oportunidades que a gente puder, estar disseminando o esporte, é muito importante, e o convite foi muito bem aceito, muito obrigado. Então hoje em Valadares, nosso maior local é no clube de pickleball que nós temos, na Israel Pinheiro, próximo ao Lagum, para quem é de Valadares vai saber exatamente onde fica. Então assim, hoje lá é o nosso melhor local que a gente tem. Hoje nós contamos com 7 quadras de pickleball. Então, assim, tem um espaço muito legal, espaço para criança. Então, assim, hoje a nossa maior referência de Governador Valadares é o clube de pickleball que nós temos ali. Então, assim, a pessoa que quiser ir lá aprender, vai, nos procure por mim, Bernardo, que eu estou lá praticamente o dia inteiro. Então, assim, vai atrás. Eu acho que, assim, a curiosidade e o primeiro contato todo mundo tem que ter. Se ele vai gostar ou não, isso aí... Só ele aprendendo e ele conhecendo que ele vai poder nos dar esse feedback. Ok, muito obrigado, Bernardo, mais uma vez. E as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado a todos também que estão assistindo a gente. Obrigado mais uma vez, Bernardo. O Super Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Lembrando que hoje, logo mais, tem Cruzeiro pela Copa do Brasil, a equipe celeste que vai até Roraima encarar a equipe do São Raimundo. Lembrando que essas duas equipes vão repetir o primeiro confronto da Copa do Brasil de 2020, quando ambas as equipes se enfrentaram e o Cruzeiro conseguiu, com um empate, se classificar para a segunda fase do torneio mata-mata nacional. O Galo, nesta semana, está de stand-by, está descansando para a rodada do Campeonato Mineiro do próximo final de semana. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até amanhã.